O Pajuçara à Noite exibe a partir de hoje a série Seguro 171, Sua Fraude, Minha Perda. E na primeira reportagem você vai ver os truques usados por segurados para receber a indenização. Tem gente que queima e enterra o próprio veículo, um crime previsto no Código Penal e que faz com que o preço dos seguros suba cada vez mais. A reportagem é de Tiago Correia. Num acidente de trânsito, numa simples ligação. No ato da vistoria, que fica tudo certinho, que o cliente assina o contrato, ele já está assegurado. Já fica segurado, no caso. Isso. E até numa obra no quintal de casa, ela pode ser encontrada. A fraude no mercado de seguros é algo bem mais comum do que se imagina. Infelizmente, é uma coisa que ocorre corriqueiramente, né? As pessoas pensam em obter vantagens e, com isso, fraudam de uma forma consciente o seguro. Então, isso tem uma grande repercussão, porque isso vai influenciar em preço, nas políticas de aceitação das seguradoras, e isso prejudica aquele cliente que é um cliente honesto e cumpridor das suas obrigações. Segundo a Confederação Nacional das Empresas de Seguros, o mercado movimentou só nos 4 primeiros meses do ano mais de 77 bilhões de reais. Em Alagoas, são mais de 200 milhões. O carro-chefe continua sendo o seguro automotivo, responsável aqui no estado pela cifra de 30 milhões de reais movimentados. Números expressivos que fazem crescer não apenas o setor, mas também a cobiça de quem enxerga nesses números oportunidade para se dar bem. Fraudes que começam na assinatura dos contratos. Muita gente encara como uma mentirinha inofensiva e acaba prestando informações falsas às seguradoras para pagar menos. A seguradora ela faz uma precificação em cima de um perfil. Nesse perfil ela analisa a idade do cliente, o CEP de risco, ou seja, onde o carro vai circular, a profissão, se é uso para uso comercial ou uso particular, qual é esse tipo de pessoa que usa, se ele usa muito o carro, se ele usa pouco, e às vezes as pessoas omitem na hora de fazer o seguro com a intenção de diminuir o custo do seguro. Não pensam, eu não tenho a ciência nesse ato que estão cometendo uma fraude. Outro problema sério e corriqueiro é o que os investigadores das seguradoras chamam de inversão de culpabilidade. Isso é muito comum. Ocorre isso corriqueiramente. É quando ocorre um acidente que a pessoa olha para o outro e diz: rapaz, eu não tenho seguro, mas você tem seguro. E isso faz a inversão da culpabilidade. O cliente que tem o seguro assume a culpa para pagar o serviço do terceiro e tem benefício que o terceiro paga a franquia do cliente. E o que muitos não sabem é que esse acordo camarada pode ter consequências sérias. Pode entrar uma ação de danos morais, de danos materiais, de indenizações de atendimentos médicos, clínicos, e a pessoa vai ter que assumir tudo isso porque colocou no seu aviso sinistro que era responsável pelo acidente. Quanto maior a fraude, maior o custo do seguro. A fraude não é apenas você omitir a informação que teu veículo foi roubado ou não. A fraude é muito simples. Fazer seguro no nome do pai, fazer seguro no nome da mãe e o filho sendo o principal condutor, isso é uma fraude. Se você pensa que essas formas levantadas são as únicas, está bastante enganado. Em Ponte Aldeia, Manhuaçu, Minas Gerais, o proprietário incendiou o próprio veículo e deu queixa de roubo. A polícia só descobriu que se tratava de uma tentativa de fraudar a seguradora graças a esse vídeo de uma câmera de vídeo monitoramento que flagrou o mesmo homem que fez a queixa ateando fogo no veículo. Também esse ano, outra forma bem criativa de fraude foi literalmente desenterrada pelo seu Adriano em Marechal Deodoro, interior de Alagoas. Essa casa foi construída pela minha mãe e ela faleceu e ficou minhas irmãs, né, morando lá. E eu fui cavar o quintal agora mexendo lá e encontrei esse carro enterrado. O veículo que seu Adriano encontrou enterrado no quintal de casa foi alvo também de queixa de roubo e em seguida indenizado pela seguradora. Quem enterrou não teve sequer o trabalho de esconder o número do chassi e a placa. Esse golpe é mais raro, mas não é inédito. É conhecido como o enterro do veículo. As pessoas às vezes dão um sumiço no carro, né, com o objetivo de receber a indenização.
No estado vizinho aqui nosso, existia um dublê que era treinado especificamente para dar perda total em veículos. Ou seja, ele pegava o seu veículo, saía, causava um acidente, que a monta dos danos era de tal valor que implicava na perda total do veículo. E a seguradora tinha que indenizar esse carro integralmente ao segurado. O que pode parecer cômico, na verdade, representa um rombo quase bilionário. O relatório da Confederação Nacional das Empresas de Seguros mostra que no ano de 2016 foram pagos 28,47 bilhões de reais em sinistros ocorridos. Desse total, 11,8%, 3,35 bilhões, foram pagos pelas seguradoras em sinistros considerados suspeitos. As investigações revelam que em apenas 15,5% desses casos, as fraudes acabaram sendo comprovadas e o mercado pagou a fraudadores confirmados a impressionante quantia de mais de R$500 bilhão. Precisamos acabar com esse tipo. O contrato seguro é um contrato de boa-fé. Você precisa passar as informações corretas. Eu confio em você, você tem que passar as informações corretas. Você não deve omitir nenhuma informação. Das mentirinhas consideradas inofensivas, até grandes golpes, muito bem articulados e organizados. A fraude é tida como o principal problema do mercado de seguros. E isso não só por causa da ação dos grandes fraudadores, mas porque a fraude está no dia a dia das pessoas. Só que o que muita gente não sabe é que qualquer tentativa de fraude no mercado de seguros é considerada crime. Mais especificamente, previsto no artigo 171 do Código Penal. E quem for pego e processado pode pegar entre 1 e 5 anos de prisão e ainda pagar multa por isso. E para a população, sobra um custo do seguro cada vez mais elevado. Acredite, se o mercado segurador não tivesse tantas tentativas de fraudes, o preço final ao consumidor seria muito menor. No universo perfeito, eu acredito que em torno de 30% o seguro cairia se houvesse essa cessação dessas fraudes. Todo mundo perde. Quem pode perder mais é a seguradora, porque tem que pagar 2 consertos, onde não deveria nem pagar o primeiro. De início sim, mas depois ela faz um ajuste de preço, né? Porque não existe almoço grátis. Então ela vai fazer esse ajuste de preço e vai corrigir o preço do seguro. Mas as fraudes nos seguros não param por aí. Além do setor privado, os seguros sociais também são alvo da cobiça. O mais comum deles, o DPVAT. Mas isso é o que vamos mostrar na reportagem de amanhã. Na segunda reportagem da série Seguro 171, Sua Fraude, Minha Perda, nossos repórteres mostram que, além do setor privado, os seguros sociais também são alvos dos fraudadores. O mais cobiçado deles é o DPVAT. Aqui em Alagoas, a polícia já desarticulou quadrilhas inteiras que falsificavam documentos e até simulavam acidentes. Se os números de fraudes no mercado privado de seguro assustam, o que falar dos seguros sociais? Diariamente é possível acompanhar na imprensa revelações sobre esquemas, golpes que lesaram os direitos dos cidadãos. E entre todos os casos, aqueles que mais vem chamando a atenção é o do seguro DPVAT. Um dos modelos mais conhecidos de seguro social, o dinheiro pago por todos os motoristas brasileiros tem 3 destinações. 5% é destinado aos Detrans e Ciretrans de todo o país para realizar campanhas educativas. 45% é destinado ao Sistema Único de Saúde para financiar o atendimento a pessoas que sofrem acidente de trânsito. E 50% é direcionado ao pagamento de indenizações em acidentes. O seguro DPVAT, você já nasce com ele. Então, qualquer cidadão brasileiro, tá? Ao sair na rua, for atropelado por algum tipo de veículo, você tem direito a receber o seguro DPVAT. Então, o seguro DPVAT está presente em todo cidadão brasileiro. E é essa amplitude que gera a cobiça de muita gente. O DPVAT possui uma tabela fixa de pagamento para casos específicos. Todo e qualquer cidadão
pode, por conta própria, se dirigir até entidades conveniadas à seguradora responsável pelo pagamento dessas indenizações e fazer a solicitação. E um detalhe, todo o processo de orientação, de encaminhamentos, é 100% gratuito. Basta reunir os documentos necessários. O problema é que a maioria das pessoas acha que todo esse processo é burocrático demais. E é nesse momento que abrem espaços para que as autoridades policiais do país chamam de atravessadores do DPVAT, mas que eles próprios se intitulam agentes de seguros. É muito comum e a gente informa, não precisa de ninguém. A documentação é muito clara, é muito simples. Então não existe nenhum empecilho de você receber o seguro. Então, na hora de receber o seguro, você recebe. Então não precisa de atravessador, não precisa de ninguém. Mas não tem jeito. A falta de informação das pessoas acaba criando um ambiente favorável à proliferação da atividade. Alagoas está repleta desses atravessadores. E o pior, todos lucrando em cima de algo que deveria ser um direito exclusivo de quem precisa. A maior parte dos atravessadores prefere o anonimato. Se misturam a pessoas em portas de hospitais, institutos médicos legais, funerárias, ganham confiança e aliciam. Mas uma parcela vai além. Não se importa de estar nas redes sociais, anunciando seus serviços. 1, 2, 3... São muitos os anúncios de atravessadores do DPVAT. E basta um contato para conhecer a logística desses atravessadores. O principal ponto é o mesmo: vender a outra pessoa que a forma de pegar o seguro é algo muito, mas muito complexo. Tem um bocado de documento. É assim, é muito complicado. É um pouquinho. A líder ela faz o quê? A líder ela bota um anúncio lá dizendo que é 30 dias, é fácil, é de graça, que não precisa de ajuda de ninguém. Mas na verdade, quando você dá a entrada pelos correios, lá por onde ele orienta você da entrada, o que acontece? Ele começa a gerar meio mundo de dependência no seu processo. Acaba que você acaba perdendo 1 ano, 2 anos aí e não consegue resolver, entendeu? Por 10 vezes. Eu sei. Mas aí que eu resolvo isso, né? Eu resolvo. O seguro DPVAT é muito simples. Por que é simples? Documentação normal. CPF, RG, habilitação, documento do veículo, boletim de ocorrência, dados de conta corrente. Então é essa documentação e a relação dos beneficiários. Se for casado, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos. Então não tem nenhum documento que venha ter a necessidade de você ficar desesperado. Então não existe essa burocracia no seguro DPVAT. Sem burocracia e gratuito. Mas isso não condiz com a ação dos atravessadores. Num dos casos, simulamos uma situação de indenização por morte e perguntamos: e paga alguma coisa? 13.500. Óbito é 13.500. Eu pago ou eu recebo? Recebe. Caso ele faleceu, a família é que recebe o valor. E é de graça para entrar ou paga, no caso, paga você, no caso? Quanto é? Só que aí, a questão de valores, depois que eu ver toda a documentação, eu ligo para você e marco com você. Conversa vai, conversa vem e insistimos. Mas é muito caro assim que você cobra para fazer? Não se preocupe. Com essa parte aí se preocupe não, eu sou de menos. Você só faz alguma coisa depois que receber, depois que o dinheiro estiver na conta. Enquanto não receber nada, não se paga nada para ninguém. Entendi. É um seguro tudo certinho, direitinho, não tem nada, tudo certinho. Sei. A gente trabalha dessa forma. A seguradora só cobra alguma coisa, o cliente só paga alguma coisa depois que recebe. Se não receber nada, também ninguém paga nada, ninguém deve a ninguém. Mas outros fazem questão de cobrar, e de forma bem direta. Eu cobro 30% do valor que eu consegui para você. Você só me paga quando você recebe, não trabalho com dinheiro adiantado, entendeu? Ele não pode estar transferindo para A ou para B. E o mais importante, Tiago, é que se você tem um atendimento que é grátis, não vai ter ônus nenhum, porque eu vou procurar um atendimento que está sendo cobrado e não deve ser cobrado. Não faz sentido. Nos anúncios desses atravessadores, muitas promessas para captar clientes, até pagamentos em casos da vítima já ter recebido a indenização. E nos contatos, chegam a se passar por funcionários da seguradora responsável pelo pagamento. A seguradora liga.
sei. Todo acidentado tem direito ao seguro DPVAT. Eu sei. Aí você trabalha para ela, é? Não existe. Existe algumas empresas que realizam esse trabalho para receber o processo. Os Correios recebem o processo, o Sincor recebe o processo e não cobra nada. Para evitar que as pessoas caiam nas mãos de atravessadores, a seguradora Líder mantém um banco de dados atualizado em seu site para que qualquer pessoa possa consultar as instituições conveniadas. E com um detalhe importante, em nenhuma dessas empresas é permitido absolutamente nenhum tipo de pagamento pelo serviço de orientação. Isso porque essas instituições já recebem da seguradora um valor para cada procedimento realizado. É R$ 13.500 em morte, em caso de morte, R$ 13.500 em caso de invalidez, R$ 2.700 despesas médicas suplementares. Este é o valor, não existe outro valor a receber. Vou entrar para daqui a 30 dias, um ano receber na justiça. Não. Além dos atravessadores, o seguro DPVAT também é alvo de constantes ataques de quadrilhas especializadas. Em Alagoas, no primeiro semestre, 2 foram desarticuladas. Quadrilhas que falsificavam documentos, laudos e até simulavam um acidente de trânsito para receberem o valor do seguro obrigatório. Segundo a seguradora Líder, só em 2016 foram quase 10.000 tentativas frustradas de solicitações irregulares do DPVAT em todo o país. Uma economia de mais de 120 milhões de reais. No último boletim dos 6 primeiros meses de 2017, foram registradas 7.089 tentativas de fraudes, fazendo com que a seguradora deixasse de realizar pagamentos fraudulentos que somam mais de 90 milhões de reais. E se você acha que o contexto de fraudes no mercado de seguros para por aí, continua enganado. E quando o seguro contratado é a própria fraude? Não entendeu? É o que explicaremos na reportagem de amanhã. Já estamos de volta e na terceira reportagem da série Seguro 171, Sua Fraude Minha Perda, você vai ver que, em alguns casos, o próprio seguro pode ser uma armadilha. Mais de 60 milhões de veículos circulando por estradas do país, mas apenas 30% são segurados. Motivo? O valor do seguro considerado salgado demais. E foi justamente baseado nesse nicho que surgiram as associações de proteção veicular. As primeiras associações de proteção veicular nasceram em 2004. De lá para cá, espalharam-se por todo o país. A atividade em si não é ilegal, se baseia na ideia de reunir pessoas com bens em comum, no caso, os carros, e ratear entre essas pessoas todas as despesas geradas com acidentes, problemas mecânicos e até a substituição dos veículos. Cada membro dessa associação paga um valor por mês, e esse valor gera um fundo que é usado em casos de sinistros provocados por veículos dos participantes. O problema é que essa atividade cresceu de forma desordenada, sem nenhum tipo de órgão fiscalizador, nenhum tipo de mecanismo de controle. E aí, o que deveria ser uma associação para um bem comum se transformou, na maioria dos casos, numa espécie de mercado clandestino de seguros, ou os seguros marginais. Não é seguro, ponto. Em Alagoas, o mercado é dominado quase em sua totalidade por empresas nacionais. No estado, atuam os representantes, e com alguns deles, falamos ao telefone. Eu quero a informação, que eu quero fazer o seguro do meu carro. Certo. O representante deveria informar que se trata de uma proteção veicular, mas para ganhar a confiança, todas as orientações passadas fazem referências a procedimentos adotados por seguradoras. Se eu bater com o meu carro, por exemplo, amassar uma porta, aí como é que vocês cobrem, botam uma porta nova, uma porta usada? Veja bem, se houver recuperação que não vá danificar a segurança da peça, ela é recuperada.
Mas, por exemplo, se houver qualquer rasgadinho e aí não dá para poder manter o mesmo padrão de segurança, ela é trocada, é colocada outra porta, entendeu? Em nenhum momento o representante explica que se trata de uma proteção veicular, nem mesmo que ao assinar um contrato nós não nos tornaremos um cliente e sim um associado. Não há nenhuma explicação jurídica para a Associação de Proteção de Veículos. Em 100% dos casos, o que os representantes nos vendem são seguros. O negócio se faz parecer tão simples, mas tão simples, que uma avaliação de risco numa seguradora que considera várias vertentes pode levar horas e até dias. Já no seguro marginal, é possível saber quanto vai se pagar dizendo apenas o modelo do carro e o ano. E tudo numa única ligação. Vão ficar 12 parcelas de R$ 90, o seguro simples, que cobre roubo, incêndio e colisão, 12 de 90, e o completo, 12 de 120. O completo, ele é um seguro maior, é? O completo cobre até 10 mil para terceiros, guincho no caso de falha mecânica e cobertura de lanternas, faróis e vidros. Ou num serviço delivery feito pelo que eles dizem ser um corretor. E logo depois o carro já está, segundo o atendente, segurado. E como é que funciona? Pagando primeiro o carro já fica no seguro? Como é que é? Fica segurado, você vindo aqui na empresa ou o corretor vindo até você, aí no ato da vistoria que fica tudo certinho, que o cliente assina o contrato, ele já está segurado. Existem associações atuando inclusive dentro de concessionárias de carros novos, cuja indicação está sendo feita pelos vendedores dessas lojas. Os clientes são convencidos de que se trata de um seguro. Falamos com um desses clientes ao telefone, que nos explicou como tudo isso está funcionando. A gente disse ao vendedor que queria que o carro saísse da concessionária já com seguro. Aí perguntou se ele tinha alguma indicação de seguro e ele passou então o contato desse rapaz, que disse que era ele que sempre fazia os seguros do carro e tudo mais. Aí a gente entrou em contato, fechamos o seguro, tudo direitinho. Só que aí depois de um tempo a gente acabou descobrindo que na verdade não era realmente um seguro, e sim um serviço de proteção veicular, que não é o seguro em si. Se bem que apesar de no contrato ter tudo dizendo que era seguro e tudo mais, na verdade não era mesmo um seguro. Essas associações também estão nas redes sociais. E nessas redes é possível ver que muitas pessoas só sabem que não se trata de seguro quando de fato precisa do serviço. Nesse post, um dos clientes reclama que é muita promessa, mas que o serviço deixa a desejar. Nesse outro, a reclamação que o atendimento de emergência simplesmente não funciona. Se vocês forem verificar os contratos dessas proteções veiculares, a responsabilidade civil para terceiros é muito pouca. Então, não garante nenhum carro popular, por exemplo. Certo? Cobertura de vidros também, ela não garante quase nada. E nós fomos aos contratos. Tivemos acesso a vários. Num deles, por exemplo, se no acidente o conserto do veículo que você colidiu for de 15 mil, ao contrário do seguro real, o seguro marginal cobre apenas 10 mil. O restante fica por sua conta. Descobrimos ainda que em alguns contratos essas empresas cobram por valores iniciais de R$1.000 cada vez que for acionada. Se o carro bateu e você precisa do serviço, já paga de imediato 4% do valor do seu bem, com valores mínimos de R$1.000 para veículos normais, R$400 para motocicletas e R$1.500 para caminhões e carretas. É a chamada taxa de acionamento. Também descobrimos que em alguns casos o guincho só é disponível a distâncias limitadas. Nesse, o guincho só vai até 250 quilômetros do seu endereço. Se, por exemplo, você morar em Maceió e quebrar o veículo em Delmiro Gouveia, o socorro vai até metade do caminho. Se quiser que ele chegue até onde você está, precisa pagar a diferença. Ah, e tem outro detalhe. Em casos de processos judiciais contra a empresa, os membros da associação podem responder na justiça por isso. Em caso de a SUSEP fazer uma intervenção, o fechamento dessa empresa, por exemplo,
e aplicar uma multa, que geralmente a multa é muito alta, o associado ele vai participar na dívida ativa junto com essa proteção veicular. Então, é um problema dobrado. A proteção veicular não tem regulamentação, não possui obrigação jurídica com os clientes, possui uma cobertura totalmente diferente e não é comercializada por corretores, ou seja, não é seguro. Na hora de você contratar um produto, você tem que ter a garantia que você vai receber esse produto, você vai ter que ter a garantia que na hora do sinistro você vai ser muito bem atendido pela companhia A, B ou C, regulamentada na SUSEP. Eis que a única saída para evitar golpes é consultar o serviço de um corretor de seguros. Mas cuidado, parece ironia, só que tem gente fraudando também a profissão. É o que vamos mostrar amanhã. E já estamos de volta com a última reportagem da série Seguro 171, Sua Fraude, Minha Perda. Hoje você vai saber o que é preciso fazer para não ser vítima dos falsos corretores de seguro. Em João Pessoa, em Campina Grande, em São Caetano, em Sergipe, nos últimos anos vem crescendo o número de fraudes detectadas pelas autoridades, praticadas por pessoas que se passam por corretores de seguros. E Alagoas está nesta triste estatística. Esse homem que prefere manter a identidade sob sigilo confiou no amigo de longas datas para fazer transações comerciais. É uma pessoa extremamente articulada, fala bem, tem livre acesso ao que você imaginar aqui dentro do estado. E eu jamais imaginei que pudesse cair num golpe uma pessoa tão próxima. Um amigo que, entre outras coisas, se apresentava como corretor de seguros. Ele se apresentava não só como corretor, mas como assessor de um político. A confiança no amigo fez ele contratar 2 seguros automotivos para a família. Na minha família, quem caiu no golpe fui eu e foram minha mãe com 2 anos o carro dela descoberto. Foi pago à vista e a apólice, toda vez que nós cobrávamos a apólice, não, vai chegar. A apólice não chegou, nem a da mãe, nem a dele. No meu caso, para minha surpresa, descobri que eu paguei à vista e só tinha a primeira parcela paga. A descoberta criou um efeito cascata. A ida da polícia o fez descobrir que não foi o único a ser lesado. Ele fez isso comigo e todo mundo que era próximo a ele, que boa parte das pessoas que caíram nesse golpe tinham muita proximidade. E foram verificando que também estavam sem seguro. Tem uma ex-namorada dele que mora em São Paulo, pessoal lá de Recife. Fizeram o levantamento, vamos verificar, né, em todas as corretoras e tu tá sem seguro ou você só tem a primeira paga. No caso dessa ex-namorada dele, ele não pagou a última parcela. Uma das pessoas que caiu no golpe é dono de uma corretora e ele usava o nome dessa corretora, o CNPJ, como dando recibo. Então, inclusive, o proprietário está respondendo processo, porque um carro teve um PT, que chamam, e não estava acobertado. Em julho deste ano, o Sindicato dos Corretores de Seguros de Alagoas emitiu um alerta à população, orientando sobre a atuação de falsos corretores aqui no estado. E é mesmo preciso ficar atento. Isso porque existem várias formas que estão sendo utilizadas para se aplicar golpes. Formas tão convincentes que as pessoas só notam que se trata de um golpe quando de fato precisam de um seguro, que às vezes não é seguro ou não existe. Os mais comuns nós já mostramos. São usados por empresas que fingem vender seguros e dizem que são corretores as pessoas que vão fazer a avaliação do veículo. Geralmente, nesse processo inicial, já se pagam as taxas de adesão, o que não existe num seguro. É cobrado R$100 a taxa de vistoria, mais a primeira parcela do veículo, certo? Ao invés de sair com carnê com 12 parcelas, você sai com 11. A primeira, ela já é descontada, já é paga. E aí ele já sai daí com seguro, no caso? Já. Seguro bem feito, através de um corretor de seguro, você pode fazer débito em conta, pode fazer em cartão de crédito,
pode fazer em boleto bancário. Não tem necessidade de você pegar dinheiro de segurado, tem a necessidade de você pegar numerários de clientes. Você tem um boleto que você vai no banco paga. Também existem formas mais sofisticadas, como a que aconteceu com o nosso personagem. O golpista pega os documentos, chega às vezes a dar entrada em alguma seguradora, pega o valor integral do seguro da vítima, mas paga apenas uma parcela, que serve para a emissão da apólice. Há golpistas ainda que se utilizam das apólices em dia e lançam nos sistemas das seguradoras informações de sinistros falsos. Tudo para obter o valor que é repassado pelo seguro para cobrir os custos de um acidente, que na verdade nunca existiu. No caso mostrado aqui, o falso corretor utilizou o CNPJ regular de uma seguradora, que só soube das fraudes quando começou a ser procurada pelos clientes. Descobrimos ainda que existem muitas outras denúncias envolvendo o falso corretor, algumas por estelionato. O nosso próprio personagem perdeu um carro com os negócios ilícitos praticados pelo então amigo. O carro ficou com ele para ser vendido enquanto eu estava viajando. E fiquei despreocupado, um amigo de mais de 15 anos, e ao chegar de viagem ele disse que o carro tinha sido vendido e o dinheiro estava na conta. E para minha surpresa, o dinheiro nunca existiu, né? O carro hoje está em outro estado e foi falsificado o documento compra e venda, assim como autenticação em cartório. E assim como existem várias formas de fraudes, existem inúmeras alternativas para não cair em golpes. A primeira alternativa é procurar identificar se aquela pessoa realmente é um corretor de seguro habilitado. Para isso, basta ele entrar no site da SUSEP, susep.gov.br, verificar sendo pessoa física ou jurídica e identificar se realmente ele é corretor habilitado. Além disso, também identificar se a seguradora que ele está fazendo realmente é uma seguradora, que muitas vezes as pessoas confundem essas proteções veiculares com seguradoras. E o site do Sincor também, o próprio site do Sindicato dos Corretores de Seguro de Alagoas, ela tem essa informação. E não tem jeito. Para não cair em fraudes, a solução é procurar o Djaildo, o Edmilson, o Otávio ou os mais de 350 corretores de seguro habilitados pela SUSEP aqui em Alagoas. Se você tiver dúvida na contratação de um seguro, procure um corretor de seguro. Esse sim está habilitado a vender o produto seguro, seja ele vida, seja ele automóvel, seja ele empresarial. E eu sempre falo, seguro só com corretor de seguro. O corretor ele passa em média 9 meses estudando para poder verificar, gerenciar o risco daquele cliente. Então note como a nossa profissão ela requer experiência técnica. Então é por isso que o mercado ele precisa de bons profissionais. E lógico, todo mercado tem o mau profissional e o bom profissional. O corretor está ali para analisar, para procurar todos os meios para entregar à seguradora o melhor seguro e ao mesmo tempo fazer para o cliente a melhor opção para que ele possa ter toda a segurança e não sofrer nenhuma solução de continuidade enquanto estiver com seguro. As fraudes no setor de seguro dificilmente vão acabar, nem as praticadas pelos golpistas e principalmente aquelas praticadas no dia a dia. No fim das contas, a palavra-chave da série Seguro 171 é honestidade. Algo que anda faltando em todos os cenários da sociedade. Sempre que existir alguém querendo buscar vantagens, haverá um custo muito caro ao coletivo. Todos precisam ficar cientes que um mercado mais justo e igualitário só é possível se cada um fizer a sua parte. E para aqueles que não pensam dessa forma, a única solução é o artigo 171 do Código Penal Brasileiro.